Olá, torcedor Alviverde, chegando mais um corte para vocês, mais notícias do Palmeiras. Dessa vez estou trazendo o corte da Banda Esporte, para quem já deixa os créditos. O link do canal está na descrição. Mas antes que eu solte o VT, já aproveita esse tempinho, faça a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações e, claro, comente à vontade a respeito do vídeo. O Palmeiras vence mais uma, vence o Sport Cristal pela segunda vez. Venceu no jogo de ida, que foi no Allianz Parque, o último jogo do Palmeiras no Allianz Parque pela Libertadores. E agora venceu também em Lima na volta do jogo, na fase, abrindo aí a segunda parte da fase de grupos da Liberta. E, claro, assumiu a liderança da competição com 8 pontos. E hoje, no caso amanhã, é amanhã que teremos o restante dos jogos do grupo do Palmeiras, que joga LDU e, não, perdão, Cerro Porteño e Júnior Barranquillas, que jogam amanhã, fazendo aí o segundo jogo da fase do grupo, que é o do Palmeiras, o grupo F. Vamos falar aqui sobre o Abel. A rapaziada vai discutir aí sobre o que fala o Abel. O gesto que ele fez aí para o Flaco no momento do gol, após o gol, e depois também vai ter duas falas do Abel, vai ter a fala no início, outra depois mais no final, ele explicando a questão do gesto, e a rapaziada caindo em cima do Abel. Para o Arnaldo era questão de expulsão, o Abel poderia ter sido expulso com esse gesto, o VAR, segundo eles, o VAR amarelou, que poderia ter chamado o árbitro e mostrado as imagens no VAR e o Abel ter sido expulso. Depois, mas aí também a gente vai ter a explicação do Abel sobre este gesto para o Flaco. Pois deles entre em campo, ou seja, foi a gesto do Abel para seu próprio jogador, não foi para jogador do Sport Cristal. Eu também até achei estranho no momento que eu vi a transmissão, mas fiquei sem entender. Só que agora, vendo a fala do Abel, eu consegui entender o que ele quis fazer. Mas para os comentaristas, isso mesmo assim foi um ato impróprio e em rede nacional, que é o horário do jogo, e poderia ter o jogador, o técnico aí, no caso o Abel, poderia ter sido expulso, e ele pode ser que ele ainda pegue algum gancho aí na Conmebol, se a Conmebol entender com isso, vendo as imagens posteriormente. Mas vamos ouvir os especialistas, vamos saber aí o que a rapaziada está falando aí, entendendo sobre esse jogo e das atitudes do Abel Ferreira. Então, fala aí, Versone, fala aí, Marcini, vamos lá, manda aí, Arnaldo. No grupo F também ficou bom para o Palmeiras, porque ele venceu o Sporting Cristal fora e agora joga duas em casa, não é isso? Exato. Tirou, né, o Cerro, Tirou 8 pontos. O Cerro e o Júnior jogam amanhã, né? O Cerro tem 4, mesmo que vença vai a 7, não encosta no Palmeiras. Encosta, mas não passa, né? E se o Júnior vencer, ele vai a 4. Aí fica bem tranquilo. Aí tá voltando ao normal, né? Talvez se o Júnior vai jogar em casa, se ele vence, aí ele embola, disputa pelo segundo lugar, vão ficar brigando pelo segundo lugar. E o Palmeiras vai. A única coisa é que o Palmeiras talvez não consiga rifar 2 rodadas. Talvez vai ter que rifar uma só. Se ganhar do Cerro, ele talvez consiga rifar o Júnior. Dependendo da combinação. O Palmeiras, que está ali no grupo G, né? Venceu o F, né? Sporting Cristal do Zé Ricardo, 2-0. Começo do jogo até que não foi bom, né, do Palmeiras. Falei, opa, acho que vai dar uma enroscada. Mas aí se acertou e fez 2-0. Vamos ouvir Abel Ferreira. Ele não está falando no Brasileiro, então parece que ele está com vontade. Exato. Tá precisando falar. Ele está com coisa acumulada, né? Ele tá com coisa engarrafada. Então ele podia ter falado assim, ó, essa resposta é em relação a 15 dias que eu gostaria de ter falado. É quase que um desabafo do Abel Ferreira. Vamos ouvir o que ele disse. O Paulinho está a seguir um protocolo que nós vamos continuar, juntamente com aquilo que é a decisão do treinador, a conversa com o jogador e com o departamento médico. Não precisam de saber absolutamente mais nada. Será que esta quantidade de lesões que temos não é pelo abuso e exploração da quantidade de jogos que eles têm que fazer?
Será que os jogadores que estão com expectativa de ir disputar uma Copa do Mundo não têm algum receio de se poder lesionar? Será que quem organiza as competições pensa nisso? Eu não peço para nos dar uma semana para preparar um jogo. Eu, desde que cheguei ao Brasil, desde 2020, que falo sempre da mesma coisa. No mínimo, 3 dias e jogar ao quarto. O Palmeiras, e desafio aqui vocês que são da mídia, olhar para os calendários do Palmeiras e das outras equipas, porque quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. Quem ganha no calendário ganha o Brasileirão. A nossa direção não quis falar, mas eu falo. Nós pedimos para adiar o jogo, para antecipar o jogo do Red Bull Bragantino e da Copa, e foi-nos negado. Foi-nos negado. Dar os parabéns aos meus jogadores pelo esforço, porque sabíamos da importância deste jogo, fizemos um jogo consistente, num gramado. Pois é outra coisa, nós queremos futebol bom, futebol intenso, futebol propositivo, com estes gramados. Com estes gramados. E para terminar digo isto. Para os inteligentes do futebol, o futebol é dividido em 6 partes. Organização ofensiva, organização defensiva, transição ofensiva, transição defensiva e bolas paradas, ofensivas e defensivas. O Palmeiras não é bom em nada. Palmeiras não é bom em nada, mas é competente em todas elas. Pois é, aí tem aquela questão seguinte, o Abel tem, claro, tem suas razões no que ele fala, mas é aquele caso. O calendário, a gente sabe que é apertado, ele fala desse calendário desde que começou, realmente, desde que entrou no futebol brasileiro. Eu vou soltar aqui a opinião da rapaziada, mas eu já vou deixando a minha aqui, é o seguinte. Se não tem, reclama que o calendário é apertado, tem uma solução. Não sei se vão concordar, mas tem uma solução. Vamos diminuir aí o valor dos salários de jogadores. Eu sei que não é fácil, é complicado, não é time A, time B, o X, Y que vai conseguir fazer isso. Teria que ser todos fazer isso, no caso também o futebol é mundial. As contratações absurdas, valores lá nas alturas, nas estrelas. E o que aconteceria? Se cortasse o salário do jogador pela metade para contratar pelo menos 3 vezes, mais 3 vezes o número de jogadores, como por exemplo, digamos que tem um terço, mais um terço, né? No caso, contratar mais um terço de jogadores, daria, mas para isso precisaria, claro, cortar aí, parte das despesas que seria salário nos salários, porque são enormes os salários de jogadores hoje. Mas é porque hoje, antigamente, gente, o jogador ganhava bem menos, bote menos nisso. E nunca ouvi falar em um jogador ter passado fome por causa que não ganhava o suficiente. E outra coisa. Mas tem jogadores que estão hoje na miséria, ganharam fortunas e hoje estão na miséria. Bom, mas porque não souberam administrar o que ganharam. Mas não que o salário do jogador hoje seja ruim para ele viver. Dá para ver muito bem. Agora, também tem alguns aí, meu amigo, que querem ganhar tudo que o clube arrecada. Aí fica difícil, mas daria para ter um elenco maior. Por exemplo, a gente hoje trabalha com 28 jogadores, com 30. Dá para contratar, fazendo isso, dá para contratar mais 15 ou mais 14 para ter bastante elenco para atender o calendário. Agora também, se diminuir o calendário, também vai diminuir a despesa de qualquer jeito, vai ter que diminuir o salário do jogador, porque o clube não vai ter como pagar. Mas eu gosto de jogar com o calendário reduzido, com equipe reduzida. Meu amigo, aí o jogador não vai aguentar, vai estourar. O jogador não aguenta, é ser humano. Estoura. Muito bem, tá aí o Abel Ferreira falando nada do minha jogo, mera falando opinião sobre que não vale calendário, nada, tá aí, e falou uma frase interessante. Ganha o brasileiro quem ganha o calendário. Aliás, ganha o brasileiro quem ganha o calendário. Você pode falar sobre isso, mas, Massa, você quer dar um plá sobre o jogo? O que eu achei
que o Palmeiras jogou um pouco melhor ontem. Vamos lá, né? Mesmo quando o time joga bem, tem essa dedo do meio, assim. Mas vamos lá. Ele foi perguntado sobre o dedo do meio? Foi. Aí ele explica Ele que, explica. Aí tem... que é o lance do Flaco. Posso falar já sobre isso? Nós temos o... Fala. Posso falar já sobre isso? O que está engarrafado aí também é que o Flaco jogou o Gatorade no chão, lembra? Ah, tá. A gente não pode esquecer disso. Na substituição. Exatamente. Certo. Então, o Abel cobra muito do Flaco, os dois vivem meio que, né? Vem aqui que eu vou ali. Mas o Flaco Lopes, ele é obra completa do Abel Ferreira. Sim, é o dedo aí. A contratação foi meio, dele. Tá meio É o dedo do Abel, não esse, né? Mas o outro, na contratação Sim. do Flaco Lopes. Na transformação dele. Na transformação foi dele. Então, esse mérito ele... Ó, Senna, a gente deu um blur ali, né? Agora vem cá. O futebol, cara, é um esporte midiático. O Abel Ferreira tá, como ele mesmo disse, tem direito de falar o que ele quiser mesmo. Não deve ser chamado de português de M, colonizador, nada disso. São coisas diferentes. Mas tem uma coisa que o esporte, o futebol principalmente, é um esporte muito midiático, né? Então, Abel, hoje, representa para milhares de torcedores, não só do Palmeiras, imagino que muitos outros jovens, garotos, meninos, meninas, enfim, têm admiração por ele, pelo trabalho que ele faz, né? E muitas vezes... Vou te interromper, tem um nome isso, né? É a liturgia do cargo. O É. cara não tá na rua, na casa dele. Não é mesmo uma que pessoa tivesse, qualquer, né, cara? Não, ele não é uma pessoa comum, não é uma Eu não pessoa tenho qualquer. filho, mas eu não vou fazer esse dedo para minha filhada, para o meu afilhado, nunca. Sabe assim? Então, aí alguém vai chover, aí é mimimi, mimimi. Quer dizer, falta de educação não é mimimi. Perfeito. Certo? Perfeito. Falta de educação é uma coisa que precisa ser cultivada. O pai, a mãe do Abel têm vergonha do que ele fez hoje. As filhas do Abel têm vergonha do que ele fez ontem. Não tem necessidade disso, né? As tretas dele com o Flaco, a gente até admite, né? Muitas às vezes a gente, fora do ar, tem, vai dormir, não sei o quê. Ele Mas fala não que nesse... eu afino para você sempre. Então, mas, não faz o menor sentido esse tipo de comportamento e não foi punido pelo VAR, porque o VAR amarelou. Porque não importa para quem é. Ontem, Não importa. O gesto obsceno. O gesto obsceno. É a mesma coisa que o outro pegar o Papai Noel lá e... É a mesma coisa. E falar, opa, o Natal chegou. Cara, não pode. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Certo? Ele traz para cima do Palmeiras também uma antipatia, uma coisa, um sentimento ruim, cara. Para uma torcida que está crescendo, para um clube que está se estabelecendo, que se estabeleceu nos últimos 11 anos e que não precisa desse tipo de mídia. Essa é uma mídia vagabunda, barata, que o Palmeiras não precisa dela. Certo? Então, se ninguém enquadra o Abel, se a Leila não fala nada... Hoje eu queria ver a senhora presidente, que é muito competente, muito ativa. Ela deveria vir a público e falar, lamentamos o gesto do treinador Abel Ferreira, vamos conversar com ele. Mas aquela vez a mão lá embaixo, ela também não falou nada. Então, aquela vez, essa vez, e agora? Qual é o limite, cara? Ela não fala. É o cara arrancar a calça e mostrar os fundilhos? Mimimi, não importa. Você não faria isso pro seu filho, você não faria isso pro seu chefe, né? Você não faria isso talvez uma briga de rua, você fizesse isso. Você tomar um tapa na cara, você pode reagir desse jeito. Futebol não é lugar para isso, cara. Não é lugar para isso. De resto, as falas dele, ele tem razão absoluta. Por exemplo, quem se ajeita no calendário tem mais chance de ganhar pontos corridos. O Arnaldo fala disso todo sacrosanto dia, como diria Juvenal, o Arnaldo fala sobre isso. Então ele pode falar, claro que ele pode falar. Ele pode falar, e a direção já deveria ter dito que o Palmeiras pediu para manejar os jogos ali, não pode por causa da TV. Não é porque o Palmeiras é perseguido, dá tapa na cara do Palmeiras, não. A TV, que paga boa parte da grana do Abel e dos jogadores e do futebol, ela tem os horários da grade pré-definida. Então, poderia ter feito essa mudança lá atrás. Lá atrás. Ok? Ok, beleza. Agora,
Que o gramado é uma excrescência? É. Que o calendário é indecente? É. Que está aumentando o número de contusão no mundo por causa do excesso de jogos? É. Nós precisamos falar sobre isso. A gente normaliza jogo de 2 em 2 dias, jogo toda hora, por uma boa parte da audiência que se regozija disso e fala assim, aí ganhar muito, tem que jogar pra caramba. Os caras falam isso. Os caras ganham muito, deixa eu jogar. Ontem eu ouvi de um médico o seguinte, Dr. Rubens Sampaio. Realmente jogam muito. Agora, por isso, ganham muito, no caso. Então, realmente ganham muito. Então, faz sentido o que eu falei. Diminuir um pouco o salário de cada um para contratar mais profissionais, mais jogadores, para poder ter um revezamento melhor, para atender o calendário. Porque se também se diminuir o calendário, vai ter que diminuir também o valor dos salários do jogador, porque vai deixar de ter jogos e vai deixar de entrar dinheiro. Tem essas soluções. Agora, eu acho que seria mais viável, no caso, diminuir o salário, mais contratar mais jogadores, porque diminuir o calendário fica bem complicado. Querido ortopedista, ele falou assim, cara, a melhor forma de treinar é jogando, certo? Mas o jogo, ele tem outras situações, como a pressão, como o mental, como a responsabilidade, os 3 pontos, né? Então, é óbvio que ele tem razão. É óbvio que o futebol brasileiro seria muito melhor se tudo fosse diferente. Mas não é ainda. Nós avançamos muito, Abel. Você não pegou década de 80, 90. Década de 80, o gramado do Morumbi era uma excrescência também. Mas aquele era o padrão. Quantos jogos eu vi e fui ao Morumbi com palco atrás do gol? E tinha show na sexta e jogo sábado. Ninguém estava preocupado com isso. Então, o Zico, para falar do São Paulo, o Serginho, o Zé Sérgio, né? O Jorginho Putinati, o Sócrates, esses caras jogavam neste campo. E jogavam e não reclamavam não, viu? Jogava bonito, fazia muitos gols, o que o Palmeiras não anda fazendo. Não sei como ontem conseguiu ganhar por 2 gols de diferença, né? Por 2 gols no placar, 2-0. Então, e os caras não jogavam bonito, faziam espetáculo, davam espetáculo para a torcida, agradavam seus torcedores e não ganhavam o que os jogadores ganham hoje. Era um futebol totalmente diferente, um futebol raiz, que os caras tinham amor pela camisa, tinham amor pela profissão, pelo que fazia. Era totalmente diferente. Hoje não. Hoje o negócio é só o dinheiro. Só o dinheiro. Só faltava ter uma toceira no meio do campo e era grama de jardim, cara. O Palestra Itália, Abel, que você conhece a história, tinha grama de jardim, que é aquele filete grosso assim. Entendeu? Nós avançamos muito, muito mesmo. Teve ainda pós década de 80, década de 90, 3 jogos por dia. No mesmo Sim, dia. o São Paulo fez 3 jogos no mesmo dia. O Então, Grêmio cara, fez 3 jogos, São Paulo 2 jogos. Nós melhoramos muito, nós estamos no caminho. É que a gente tem pressa. Você tem direito de falar sobre isso, você tem razão de falar sobre isso. Agora, os outros times também estão assim. E mesmo diante disso tudo, você é líder do campeonato. O Palmeiras perdeu 3 jogos no ano. Chegou ontem a 51 gols. E a gente está aqui abrindo o programa falando de dedo, de calendário. Não se valoriza. Então, a própria instituição traz isso para ela. Uhum. Quando não se valoriza o que foi feito em campo. Essa é uma questão que não vai ser tratada em direção, porque não adianta. Você fala para o Abel e não adianta. Depois que ele está de banho tomado, vai lá fazer as doações para as ONGs, vai ajudar as pessoas que precisam. Aí é uma outra figura, só que não é a pública. A pública é essa. Agora, ontem, eu entendo que estava todo muito engarrafado lá com o Abel, mas ontem não era um dia para ele falar do jogo, porque no final o time jogou bem. Podia ter feito o Carlos Cereto, nosso companheiro, faz a pergunta. Seu time é campeão exatamente. Paulista, líder do campeonato. Eu quis falar, né? Por que os críticos falam que o Palmeiras joga mal? Aí ele desanda.
Ele começa a falar, Ele mas podia quem tá falar, jogando pô, bem? jogou bem, ontem teve gol de Então. contra-ataque, de transição, de sei lá o quê. É quase um leque de justificativas para o time não jogar de forma excepcional. Sei lá, uma justificativa atrás da outra. Eu acho que ontem tinha bons motivos, né? E tu concordo, não é fácil jogar fora de casa, jogar contra o líder da chave, ganhar, recuperar a liderança. Então mas ele, na verdade, o Abel, a personalidade dele é essa, né? Ele se alimenta do conflito. Ele é bélico. Ele convocou os caras do Palmeiras para uma guerra outro dia. Então é isso. O Mancini chega assim, cara, não precisa. Eu sei que a disputa pelo futebol, a gente fica falando aqui, e é interessante eu acho interessante ele citar a frase quem ganha brasileiro é quem ganha calendário, é coisa do detalhe. Porque agora ele tem o outro concorrente dele também está mais atento aos detalhes. E acho que isso tá, e a batalha entre os dois, ela vai além do campo. Ela vai no calendário, ela vai na tabela, na Libra, na cibernética, nos sociais, né? Essa é a batalha atual do futebol brasileiro. Lembrando que, alguns pontos, calendário, número de jogos. O Flamengo fez mais que o Palmeiras esse ano. O Flamengo teve que voltar antes. Ele saiu depois, teve que voltar antes. Abreviaram lá, o cara teve que... O cara fez uma partida antes da começar, jogou a Supercopa, jogou 2 da Recopa. Começou mal o campeonato. Se o Flamengo ficasse toda vez, o Leonardo Jardim que entrou agora, olha, a gente entrou... Sabe por que a gente perdeu os 2 jogos primeiros do Brasileiro? Porque a gente estava sem condição. A gente perdeu para o São Paulo porque a gente não tinha condição de jogo. Então, não é só o Palmeiras que existe no mundo. Todos os clubes têm seus motivos. Alguns que não se atentam aos detalhes, a gente sabe. Mas mesmo os que têm condições parecidas ou piores. Né? E menos estrutura. E menos estrutura. Tem câmara hiperbárica, tem o biscoito da NASA, tem a água cristalina que vem direto de Caxambu por um duto que chega lá. Cara, o que o Palmeiras tem, os outros clubes não têm. Mérito do Palmeiras, não é problema dos outros. Os outros têm dificuldade. Agora, é para todo mundo do jeito que está. Eu não me sinto perseguido de jeito nenhum. Por exemplo, essa semana, sabe por que eu não dou ouvidos para o que o Abel fala? Porque ele, quando tem o outro lado da história, ele também não se posiciona. É só o lado dele, é só o que convém. Sabe qual é o exemplo? Essa semana. O Flamengo vai jogar amanhã. O Palmeiras jogou terça. E aí o brasileiro? Quem que está sendo prejudicado no domingo? Quem vai pegar o Grêmio com 2 dias a menos de preparação? Ele vai depois da coletiva em Belém e vai falar, olha, eu quero dizer que o que o Flamengo passou essa semana não é justo. O que o Flamengo está vivendo com 2 dias a menos de preparação em relação a mim, eu não acho correto. Ele vai fazer isso? Ele não vai. Então é só quando convém. Quando ele é o prejudicado da semana, ele traz à tona. O Flamengo joga amanhã. O Palmeiras jogou ontem. Os dois jogam domingo. Quem que vai se lascar no final de semana? É o Flamengo. Ele não vai vir à tona. Então, aí perde o valor. Ele reclamar do gramado, ele acha o quê? Que o time peruano tem o mesmo dinheiro do Palmeiras? Para ter um gramado bom, perfeito, que consegue trocar, que tem manutenção? Ah, o Novo Horizontino, o gramado era ruim, era um gramado de time de Série B. Ele vai querer o quê? O gramado perfeito igual da Neoquímica Arena, que gasta uma bala todo mês para cuidar daquele gramado? O Novo Horizontino tem como cuidar? Existem contextos. Ou quando ele estava em Portugal, o Sport jogava em casa com gramado, só que ia jogar com Casa Piá. O gramado do Casa Piá era a mesma coisa do que o do Sport. É o time do professor Boina. E agora. Então, assim... Ele tem que entender isso. Nenhum mundo vai ser igual ao mundo igual ao do Palmeiras, com o dinheiro que o Palmeiras tem, a logística que o Palmeiras tem, ou a recuperação que o Palmeiras tem. Em relação ao calendário, é o que eu falei. Se ele chegar domingo em Belém, olha, o Flamengo está prejudicado em relação a gente, eu não acho justo, aí eu começo a dar valor. Ele só fala quando ele é o prejudicado, aí pelo amor de Deus. Eu só discordo do Rodrigo. Pois é, o jogo ontem, gente, o campo estava muito horrível, estava muito feio o gramado. Muita gente achava ali durante a transmissão que o Paulinho não deveria entrar por causa que estava muito esburacado. Ele poderia prender o pé ali num buraco, alguma coisa assim, e ser pior para a situação dele, porque o próprio Abel disse que ele tem um calendário a ser um cronograma, né, a ser seguido, e ele não pode entrar nesses tipos de jogos, principalmente no campo do jeito que estava irregular.
o campo estava muito irregular, e o Paulinho entrou faltando 5 minutos, com mais 5 de acréscimo, ou seja, ele jogou 10 minutos. Foram 10 minutos, porque o Abel acabou colocando ele, mas não era um campo ideal para o Paulinho jogar, voltando de uma lesão, uma recuperação grande, como ele fez essa cirurgia, que foram quase um ano fora do gramado. Mas deu certo, ainda bem, graças a Deus deu certo, nada que o atingisse, mas foi um risco. Mas, claro, o núcleo de saúde e performance, né, estava ali, os médicos, o departamento médico estava ali, junto com a equipe técnica, eles decidiam se dava certo ele jogar ou não, e ele acabou entrando. Não fez um gol como a gente achava, eu esperava, eu queria que ele tivesse feito o terceiro gol. Não fez, mas deu certo. Vamos aguardar agora ele entrar no final de semana, ou então no meio da semana aí contra o Jacuipense. Futebol gira milhões de reais e não é a questão nem do clube. A Conmebol que se regozija, paga prêmios maiores, tem dinheiro pra caramba, poderia sim financiar os gramados. Isso é outra discussão. Entendeu? Mas enfim, o time jogou bem. O jogo, né? Sabe, é difícil, cara. Pô. O jogo não começou muito bem pro Palmeiras, não. Realmente, o jogo não começou muito bem. O Palmeiras começou o jogo ruim. O Sport Cristal tocando bem a bola, invertendo de um lado para outro. O Palmeiras só foi melhorar após os 20 minutos do segundo tempo, ou seja, após a parada técnica, quando aí de repente sai o gol, o Palmeiras realmente comanda o jogo, tem maior posse de bola, e assim acontece no segundo tempo. Só no finalzinho é que o Palmeiras relaxa e eles começam realmente a atacar, e como o Abel gosta de dizer, né, foi os deuses também que não quiseram que eles ganhassem o jogo, porque o Palmeiras teve um momento que passou sufoquinho aí no final do jogo. Teve lá um lance lá, porque o cara tirou, o jogador do Palmeiras, eu não lembro quem foi, tirou a bola em cima da linha, porque já tinha passado pelo Carlos Miguel, que ele tinha rebatido, e o cara chutou, o zagueiro foi lá, tirou de cima da linha, mas eles quase fazem também. Não conseguiram abrir o placar, porque, como a Abel disse, os deuses do futebol não quiseram. 15 minutos foram difíceis, né? O Sporting Cristal estava invertendo a bola de um lado para o outro, pegou uma vez do lado direito o Lenhador e o Alan desprevenidos, pegou o Arthur do outro lado, certo? Mas aí vem a parada técnica de um treinador que faz a diferença. É para isso que ele está lá. E ele faz a mudança que o Palmeiras precisava na parada técnica. Já tinha tido uma boa chegada com o Alan pela direita, né? O Palmeiras já tinha melhorado antes da parada técnica, mas depois da parada técnica é outro time. Da parada para hidratação é outro time. E o Palmeiras cresce e entra em ação o síndico. O Palmeiras tem um síndico. O síndico é necessário em qualquer apartamento. Porque é ele que resolve conflito, é ele que manda fechar a água quando vai fazer reforma, é ele que resolve o problema com os cachorros ficam latindo. E o Palmeiras tem um síndico que se chama Marlon Freitas. Olha o passe que ele deu para o John Arias. Essa jogada é trabalhada. E o Flaco Lopes faz um gol de Karate Kid. Lembra daquela... né? Ou que o cara do Arsenal perdeu. Exato. Um golaço, bem trabalhado. A jogada foi muito bem trabalhada. O Arias, como o Arnaldo gosta de falar, ataca o espaço nas costas do lateral, cruza na medida para o Flaco, que parecia Dadá Maravilha. Dá uma olhada. Fica 25 segundos no ar para fazer o gol. Um golaço. E pronto. E aí o Arias perde outro gol. O Palmeiras teve 3 chances claras no primeiro tempo, mais 3 no segundo. E aí... ganhou um peru de Natal assadinho com a maçã na boca, que foi o segundo gol, um contra-ataque e um destaque, além do síndico, o Malo. Já Lenhador descansado, ele derruba a árvore pra caramba, mas continua com a chuteira para passar no esmeril. Mas tem um cara que tem 20 anos de idade e tem sido um dos melhores do Palmeiras, que se chama Arthur, que é outro trabalho dele, treinador, cara. O Arthur foi
depois da Copinha do ano passado, imagino, não me lembro exatamente, foi treinar com os profissionais. Ele treinava com 19 anos, ele treinava com os profissionais, jogava na base. Treinava com os profissionais, jogava na base. Treinava com os profissionais, jogava na base. Pronto, machuca o Piquerez, você gasta um dinheirão com o Jefté, que ainda está preso na Bíblia, com todo o respeito àqueles que, como eu, são tementes a Deus, né? O nome é bíblico, ele ainda está lá. Precisa achar qual é a página, Arnaldo. Acha aí, que tem Jefté, para ver se ele sai, Versículo. entendeu? Da Bíblia. E um garoto que joga como jogou num jogo difícil, num ambiente hostil, como você gosta de dizer, contra um time que era o líder do grupo, o Palmeiras precisava ganhar, e ele joga o fino da bola, defensiva e ofensivamente. Tá, teve uma ou outra decisão que ele pode ter errado no ataque, mas faz parte também, porque o Piquerez erra, o Giai erra, o Marlon erra, o Andrés erra, beleza. Então, é uma realidade. O Arthur é uma realidade, certo? O Palmeiras pode já negociar o Jefté no meio do ano. Obrigado, valeu, porque Piquerez e Arthur, dentro do modelo do Abel, que é outra contradição que ele não fala, que ele poderia falar, que é: gosto de trabalhar com elenco curto. Elenco curto, cara, serve para quem disputou o Campeonato Nacional da Ilha de Tonga. É uma ilha. Como você bem mesmo disse, isso aqui é um país continental, é Belém. Ou seja, para trabalhar com elenco curto, só se o Palmeiras fosse disputar só o brasileiro. Mesmo que fosse disputar só o brasileiro, aí sim, vamos trabalhar com elenco curto. Mas para quem disputa 3 competições ao mesmo tempo, já saiu de uma, que foi o estadual, aí entrou no Brasileirão, agora Libertadores, e também já a Copa do Brasil, não dá para trabalhar com elenco curto. É Peru, é não sei o quê, é Colômbia, vai e volta o tempo todo. Então, Esse o Palmeiras... é um ponto importante. Desculpa, não perco o raciocínio. Eu acho que esse é um ponto importante que não é... Tem técnico, eu acho que é o caso do Abel, que consegue, com um elenco curto, deixar todos mais ou menos... Tem técnico que odeia ter 35 para treinar... Porque sempre alguém vai estar encostado. Não, mas não precisa ter Encostado 35. Ou bravo. O que eu estou pedindo? Mas assim, ele de fato, a reclamação do calendário, a questão de reforço e tal, ele prefere um elenco mais curto que alguns técnicos que gostam de trabalhar com 40. Né? É o jeito, ele prefere trabalhar assim. E aí, esse jeito de trabalhar, ele vai se tornando incompatível com a quantidade de jogos e aumento das competições e tal. Então, é um dilema para ele, eu acho. Então, é que ele trabalha já com 30 jogadores. Sim. Então, só que qual que é o lance? Dos 30, 5 são os bolsas. Certo. O Luigi, que entra e parece que não entrou ninguém. O Benedetti, que é o zagueiro mais alto do Brasil. Tem o Larson, o Luiz Pacheco e o Arthur. Ele tem 5. O que eu peço? Continua com 5, mas põe mais 2 jogadores profissionais, cara. Entendeu? Então, essa que é a questão. Ele precisa fazer essa adaptação, porque ele, como bem disse, já pode tirar RG, carteira de motorista, ele é brasileiro já, pode se naturalizar, tudo bem, né? Essa é uma questão para que internamente o Palmeiras converse, discuta. A citação dele do Arthur é boa, mas é da moral, né? Pôr o menino, dar confiança pro menino. Não é falar, Itaquera, o clima é difícil, então não vou pôr. O Morumbi é muito na Zona Sul, não vou pôr. Não sei aonde chove, não vou... Sei lá, põe o garoto. O Jefté gastaram 6 milhões de euros, enfim, uma loucura. Então dá moral pro garoto, põe ele para jogar, confia nele. Ele vai errar, pode errar uma outra, mas deixa o cara jogar, porque ele realmente é um bom garoto, um bom jogador. E aquela discussão rápida que a gente falou lá do... Eu falei que quanto mais joga, mais os jogadores querem receber. E o Marcelo Becker mandou aqui, obrigado a ele, uma frase do diretor do Bayern: detona jogadores e pede fim das reclamações na época de Mundial e calendário. Abre aspas, dinheiro deles tem que sair de algum lugar. É o que eu estou falando. É o que eu estou falando. A gente vai colocar aí a explicação do Abel sobre a questão do dedo, que ele se explicou. Boa. Vamos lá. Só citar aqui 2 pessoas que mandaram... A galera está mandando mensagem aqui pra gente. Ótima audiência aqui, muito obrigado. O Gilmar Aparecido, eu adoro o Vessone. E o Maicon também, os 2. Boa, Gosto muito obrigado. de você. Boa, Vessa. E o Helder,
Ele fala, eu adoro a imprensa em geral, adoro. Gosto muito, a imprensa é um nível altíssimo. Vocês estão de parabéns. Obrigado ao Helder, obrigado legal. também ao Gilmar e ao Maicon, que gostam bastante da gente. Muito obrigado. Agora, o Abel, ele falou sobre a questão do dedo lá que ele mostrou para o Flaco Lopes. Vamos ouvi-lo. Viram ele a fazer assim para mim? Eu fiz-lhe um gesto para ele, não sei se alguns de vocês viram. Sim. Porque eu cobro muito dele. E ele sabe onde é que tem que entrar. Eu explico-lhe de manhã, à tarde e à noite. Eu mando-lhe vídeos no WhatsApp. Porque ele sabe onde é que tem que chegar. Ele sabe que para fazer golos tem que ir para a zona do ouro. E ele, hoje, quando vinha ali ter comigo, fez-me assim. Eu fiz-lhe assim, mas com outro dedo. Tá aí, entendeu? Fez o joinha, ele respondeu de outra forma, que eu não vou repetir Isso é aqui. provocação entre eles, entendeu? Isso é uma coisa entre eles. E a gente entende que isso possa acontecer, mas tem um contexto que tá ali que não pode. Então, Pode, aí há tá. limites. Depois do entendeu? Ou seja, quem está lá fora não sabe, não entendeu. Não vai entender o que é isso, por que ele fez isso. Vai pensar, vai achar que ele está xingando o jogador, né? Mas, agora, depois de uma explicação, a gente sabe o que é. Mas, só que, por isso que se tem que ter cuidado. Porque ninguém sabe o que realmente ele pode estar querendo fazer com esse dedo, desse jeito, né? Claro que eu acho ruim, né? O cara tá em cadeia nacional fazendo aquele negócio lá, é feio mesmo, é uma porcaria. Mas deu para entender, assim, o que eu quero O dizer. contexto É diferente de quando o Diniz chamou o Tietê de mascarado, perninha, sei lá o quê. Certo? É outra coisa. Lá era uma crítica mesmo ao Que Tietê. não tem nem naquele comparação. jogo lá. Mas não pode. ali, Não, mas era uma relação técnico do jogador, o certo? que o Abel fez é mais ou menos o seguinte: como ele avisa que é para entrar na área e ele entrou, ele falou, é como se falasse, caramba, meu, eu não te falo para você entrar na área que vai dar certo, só que ao invés dele fazer assim, faz qualquer outra coisa, ele fez um gesto obsceno e não pode fazer, ele é um treinador profissional. Ele poderia ter feito Ele está o seguinte, num ambiente profissional. Tá vendo? Me ouve. Isso, também, Ouvidinho, o faz um ouvidinho. coração. Isso, estava resolvido o ouvido, por exemplo. Pô, pelo É amor Mas de talvez a gente Deus. também está querendo que o Abel seja uma coisa que ele não é. Ele é Bom, então Mas não é, a esse é o gente lance. quer que as pessoas se comportem de forma civilizada. Só. Não, não pouquinho estou de defendendo o Abel. educação. Se o Neymar mete o dedo, Nossa a senhora. gente vai ficar falando quanto tempo? Imagina se o Cuca faz isso Por pro tudo Neymar. que ele representa. É isso. Também, Por tudo que o Abel representa. Ele não vai embora do Brasil quando acabar em dezembro de 27 de forma despercebida. Sim. Entendeu? Tem razão. Ele vai sair como um cara que fez história no Brasil, como treinador. Sim. Entendeu? Querendo ou não, querendo os rivais ou não, querendo o palmeirense ou não. São 13 finais, 11 títulos, 6 diplomas, tudo bem. Certo? Ele vai embora do Brasil como alguém que marcou época no país, certo? Ou se ele ficar e for dirigir outro clube, tudo bem. Né? Então, ele precisa saber esse tamanho que ele tem, cara. Não adianta depois fazer o livro e doar para a Fundação Ayrton Senna. Não adianta depois ele ser quem ele é, fora do ambiente do futebol, porque é ali que ele é público. Entendeu? Ali que ele é público. Eu penso sempre nas milhares de crianças que estão se tornando palmeirenses, porque o time perdeu 3 jogos no ano. O moleque na escola vai torcer para quem? O cara chega lá toda segunda e quinta, Palmeiras ganhou. Se não ganhou, empatou. Palmeiras ganhou. Se não ganhou, empatou. E quem é o responsável por isso? Ele é um dos, talvez, muito importante responsável por isso. Pô, pra quê? Pra que esse tipo de situação, cara? Chega, eu vou falar mais sobre isso, que isso me faz mal. Aqui, ó. Aí, ó, pra você. Ó, afinei. Mas fala aí, Arnaldo. Pois é, né? Acho que o Marcinho lembrou de um negócio que parece trivial, mas não é. Além de tudo, era caça para expulsão. E tem sido punido com expulsão. De novo, se vai o André, faz... o moleque não viu que o Alan foi expulso por causa daquilo? Por gesto obsceno? Pois é, gente. Mas e aí? O que vocês acharam aí da atitude do Abel, da comunicação entre ele e o Flaco após o jogo? Isso é válido? Pode se normalizar isso? É uma comunicação meio esquisita, meio estranha, porque
as pessoas não vão entender o contexto, né? É uma coisa bem diferenciada aí. Então, complica, pode ser que o Abel se complique após essa situação aí, esse contexto aí, né? Essa comunicação entre ele e o Flaco. Realmente, o Palmeiras fez um jogo diferenciado, o campo não estava lá satisfatório, não estava de forma satisfatória, muito buraco, a gente via muita grama solta. O Palmeiras conseguiu fazer um jogo razoável, bom, depois da parada técnica, abriu o placar com o Flaco, né? O Flaco conseguiu abrir esse placar aí aos 32 minutos do primeiro tempo, isso depois da parada técnica com os 25 minutos. Né? Teve a parada técnica e chegando aí aos 25 minutos, o Palmeiras começou assim a dominar o jogo, teve muitas posses de bola, chutes. No caso, os chutes ficaram bem parecidos. Né? O Palmeiras teve aí média de 18 chutes, enquanto o Sport Cristal 17, e chutes a gol ficou quase no empate também, um de diferença. O Palmeiras teve 5, o Sport Cristal 4. A posse de bola foi um pouco mais. O Palmeiras chegou aí a quase 60%, 58%, o Sport Cristal com 42%, os passes bem mais do Palmeiras, precisão do passe, o Palmeiras a 87%, o Sport Cristal 86%, números bem parecidos, faltas 11 a 16%, e os cartões amarelos, ou seja, 2 para cada lado. E assim ficou essa questão do jogo. Então, o jogo foi muito bem parecido, tanto para um lado quanto para o outro. O placar foi que ficou bom para o Palmeiras, 2-0 no seu placar aí. Então, a vantagem aí de diferença que o Palmeiras fazia tempo que não ganhava aí um jogo com mais de 2 gols, mais de um gol de diferença. E isso anima a torcida que deseja ver o Palmeiras vencer com placares além de um gol, né? Com placares além de um gol. E agora vamos aguardar, claro, o Remo no final de semana. O jogo será domingo, fora. O Palmeiras vai jogar fora novamente. Então, dia 10, domingo, às 16 horas, esse jogo será durante a tarde. E depois, no meio de semana, o jogo de volta da Copa do Brasil, 2-2, é aquele jogo de 180 minutos. Eu pego o Jacuipense, no caso também vai ser fora. O jogo quarta-feira, dia 13, às 21 horas e 30 minutos. É aquele horário ruim que eu falo que é ruim para assistir. O Abel também acha ruim, principalmente quando joga fora, porque ele acha ruim voltar, chega no outro dia de madrugada em São Paulo, quase no dia, já é no dia seguinte, né? Já sai, já chega no dia seguinte, então fica essa questão de descanso. Muita gente já sugeriu que ele possa dormir na cidade onde foi realizado o jogo e só viajar no dia seguinte, para poder descansar melhor. Só que eu não sei porque isso não acontece, não entendo, mas é questão deles, de logística do próprio clube, né? Mas vamos ver, vamos aguardar e espero que contra o Remo o Palmeiras consiga fazer um bom jogo, consiga construir um bom placar, porque é um clube que está brigando aí para não cair, não sair da Série A, né? Então, no caso aí, ele briga para não ser rebaixado, enquanto o Palmeiras briga pela taça. O Remo hoje está na vice-lanterna, com 11 pontos, é o 19º colocado. Agora que conseguiu aí uma vitória, ou seja, durante toda a competição, durante 14 jogos, o Remo só conseguiu 2 vitórias e está aí com 5 empates e 7 derrotas, ou seja, perdeu muito mais do que mesmo empatou na competição. Mas vamos para cima, o Palmeiras é o líder do seu grupo na Libertadores, o grupo F. E agora vamos aguardar os jogos da amanhã entre o Júnior Barranquillas, né? Júnior Barranquillas e o seu outro adversário aí, que é o
eu só quero falar LDU, né? Não é o Sport Cristal, porque o Palmeiras quem jogou ontem contra o Sport Cristal. Então, vamos ver aí como é que vai ficar esse jogo aí entre o Júnior Barranquillas e o Cerro Porteño. Para ver aí, decidir aí quem vai ficar no segundo da tabela no momento. E claro, o Palmeiras, se ganhar os próximos 2 jogos, que é contra o Cerro Porteño e também o Júnior Barranquillas em casa, encerra aí a fase de grupo sendo o primeiro do seu grupo. E no geral não, porque a gente já empatou 2 partidas, já perdemos aí 4 pontos. O Corinthians está fazendo a melhor campanha aí, não sei como é que vai ficar para frente. Não sei como é que se ele vai segurar as pernas que joga hoje. Eu acho que não sei se joga hoje, é hoje ou amanhã. Mas vamos ver como é que vai ficar aí esses times brasileiros. Quem não está muito bem e está bem ao mesmo tempo é o Mirassol, que está em terceiro, mas tem a mesma pontuação do primeiro e segundo do primeiro e do segundo. 6 pontos, então tudo com 6 pontos. Mas vamos ver quando acabar aí as rodadas como é que vai ficar esses times brasileiros na competição. Que o Brasil está se dando muito bem nos últimos 7 anos aí na Libertadores, a taça ficando aqui. Esperamos que a taça fique aqui no Brasil mais uma vez. É isso. Inscreva-se no canal, ative as notificações, comente à vontade a respeito do vídeo. Avante palestra, que estamos juntos aí crescendo por um Palmeiras melhor e, claro, agradando a sua torcida.